Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniela Santos, eu sou taróloga e perfumista natural. E hoje eu vim falar aí um pouquinho sobre as energias da nossa próxima semana aí, semana do dia 14 ao dia 20 de abril, né? Essa semana que vai ser essa semana que será regida pela Rainha de Espadas, né? E a gente tem aqui, regendo o mês, o Imperador. Então a gente está saindo aí da semana do dia 7 ao dia 13 de uma energia dos enamorados, né? Então aí uma semana boa para parcerias, né? Para discutir relações, para entender em que pé andam as nossas relações, como é que estão as coisas, né? E a gente vai sair dessa energia para uma semana, para uma energia da Rainha de Espadas. Rainha de Espadas, que é essa rainha assertiva, né? Que sabe dar contorno, sabe dar limites, que é muito honesta, honesta com as pessoas, honesta consigo mesmo, né? Então ela tende a não enrolar, né? Quando tem alguma questão, quando ela tem algum problema, ela admite os seus erros, ela admite quando erra, né? Quando não erra, ela resolve as coisas, encara as coisas, né, de frente, né? Com honestidade, de cara limpa, assim, né? Ela tem uma postura muito assertiva, né? De resolver as coisas enquanto as coisas estão chegando, né? Então a gente tá saindo de uma semana, né? Dos enamorados, que é uma semana de discutir as coisas, as relações, entender em que pé estão as coisas, fazer escolhas, né? Os enamorados traz esse componente das escolhas muito forte, né? E agora é uma semana da gente. Então, entendi? Entendi que pé que estamos, fiz as minhas escolhas, e agora de encarar essas escolhas, né? De frente, né? De resolver, né? De peitar as escolhas que fez, vamos dizer assim, né? É uma semana aí de. Então, uma semana aí de lidar com as coisas mesmo, né? De resolvê-las, né? De chegar no âmago da situação, entender, não só entender foi mais na semana passada, mas de resolver mesmo as questões que precisam ser resolvidas, né? Entendendo que a gente tá aí na semana do. Na semana. Desculpa, no mês do Imperador, que é essa carta que vai falar sobre criar base, criar uma estrutura, né? De se organizar, conseguir mover as coisas de uma certa forma que você consiga criar metas, objetivos para o futuro, né? É um mês, né, de pensar aí no futuro, de se organizar para que a gente tenha mais estrutura em nossas vidas, né? Então, semana passada foi uma semana de entender que pé estão algumas coisas, fazer escolhas, e essa semana é de, não, vamos lá, vamos arregaçar as mangas e vamos resolver o que precisa ser resolvido, vamos lidar com as escolhas que a gente fez, vamos trabalhar, né, a situação que a gente tá no momento. É uma carta que ela não dá desculpas, ela não enrola, ela não fica de mimimi, ela não fica de procrastinação. Não, ela vai lá, ela resolve as coisas, ela é muito assertiva, ela é muito direta ao ponto, ela lida realmente com os problemas que precisam ser lidados, né? A gente também tá aí numa semana ainda sobre a influência dessa lua cheia em Libra que passou, né? A gente teve aí uma lua cheia no sábado, né? Em Libra. Eu fiz uma tiragem, né? Que já tá aqui nos shorts. Mas perguntando, né, sobre essa energia da lua cheia em Libra, que é uma energia, né, que fala sobre parcerias. Olha que interessante, né? A gente tirou
a carta dos enamorados semana passada, né? Que era uma lua cheia em Libra, que é uma carta que vai falar sobre harmonia, sobre parcerias, né? Sobre beleza, sobre equilíbrio, né? Então, e aí eu fiz uma tiragem perguntando, né, o que a gente precisa equilibrar na gente para que a gente o que a gente precisa enxergar na gente para que a gente consiga equilibrar as nossas relações com a gente e com o mundo, né? E aí a gente tirou esse jogo aqui, que é a Imperatriz, o Mago, os Enamorados e o Cavaleiro de Copas. Ou seja, um jogo muito que fala muito desse lugar das nossas emoções, né? Então, a Imperatriz é uma regente que rege através do amor, ao contrário, né, do Imperador, que ele é mais racional, ele é mais assertivo, ele é mais... ele trabalha mais com esse lugar do planejamento e da estrutura, né? Enquanto a Imperatriz, ela rege naquele lugar da criatividade, da beleza, daquilo que você cria. Ela é mais cuidadosa, né? Então, e a gente tirou o Mago, que é essa carta que vai falar sobre focar numa coisa, né? Num objetivo, num desejo, né? E conseguir materializar aquilo que você deseja, né? Esse objetivo. Então ele diz que você tem todos, você tem capacidade para conquistar aquilo que você deseja, mas você precisa de ser foco, né? Você não dá para ficar ali passeando e viajando muito nas coisas. A gente tem os Enamorados, que vai falar aí sobre o nosso desejo, sobre aquilo que nos move, as nossas paixões, mas também vai falar sobre escolhas, né? Sobre fazer escolhas guiadas por esse desejo. E por último, a gente tem esse Cavaleiro de Copas, que é um cavaleiro muito harmonioso, muito apaixonado, muito idealista, mas que às vezes perde o foco, né? Ele fica ali no mundo das ideias e acaba não concretizando as coisas, né? Ele tem muitas ideias. Então, assim, é um jogo que tá falando desse lugar da criatividade, da paixão, do desejo, daquilo que você quer colocar no mundo, mas que às vezes falta foco, né? Então, falta objetividade, falta ação de fato. A gente fica só no imaginário, no desejo, né? E acaba perdendo a capacidade de ação, né? Entendendo que a Imperatriz é uma regente que, assim, ela cuida daquilo que ela põe no mundo. Então, às vezes, a gente idealiza coisas, né? Coloca no mundo até, mas a gente não cuida daquilo, né? A gente não faz crescer, não faz florescer. A gente só joga lá, semeia, né? E deixa aquilo lidar por si só, né? E a Imperatriz não, ela fala, olha só, se você vai plantar alguma coisa, você tem que regar, você tem que adubar, você tem que podar. Então, assim, existe todo um cuidado naquilo que você quer construir, né? É muito interessante que esse jogo apareça, assim, numa semana que a gente já tava falando ali, né, sobre uma energia mais amorosa, mais de desejo, né? Mas a gente também tá falando num mês de disciplina, de planejamento, né? De estrutura. Então, assim, como é que a gente alinha os nossos desejos, aquilo que a gente quer colocar no mundo, né? Com objetividade, com racionalidade, com disciplina, né? Então, uma semana pra gente pensar nisso, né? Pra gente dar contorno àquilo que a gente quer. Então, se tem um desejo, se tem alguma coisa que você quer fazer, né? Aqui, nos próximos meses, não tô falando exatamente dessa semana, assim, né? Essa semana é a semana que você vai começar a dar contorno, né? E agir de acordo com aquilo que você quer colocar no mundo, né? E isso, quando eu falo colocar no mundo, eu tô falando de qualquer tipo de projeto,
né? Seja de uma pintura na sua casa, de um jardim, de uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, seja de uma mudança de casa, uma mudança de estado, uma mudança de trabalho, né? Então, que trabalho é esse que eu quero? Né? Como é que eu vou dar forma a isso? Como é que eu vou agir de acordo a conquistar aquilo que eu desejo? Então, uma semana assim. Porque a gente, às vezes, acaba recebendo todas essas informações, né? E são muitas informações, mas a gente acaba não sabendo como é que a gente coloca isso em prática, né? Então, é uma semana muito racional, né, de absorver essas informações, né, dessas energias e colocar em prática mesmo, né, porque Espadas, ela tá falando desse lugar muito do racional, da nossa capacidade de agir racionalmente, então de ter estrutura, né, de se organizar, de planejar. Então a gente está aqui com duas cartas extremamente racionais como energia para essa semana, do dia 14 ao dia 20. É uma semana que a gente vem aí também com um feriado, então talvez tenha um tempo maior para sentar, para se organizar, né, para conseguir colocar em prática algumas coisas que a gente vinha empurrando com a barriga, né, para focar naquilo que você precisa, nas metas que você precisa criar, né, para conquistar aquilo que você quer. Então, uma boa semana. A gente está falando aqui de uma vida que ela consegue associar, né, o nosso desejo com uma vida prática. A gente tem uma energia aqui, né? Porque em geral a gente acaba entrando nessa, eu não posso fazer isso porque a vida não é assim, né? Eu preciso pagar contas, eu preciso. A gente tá sempre nessa dicotomia entre o racional e o emocional, e aqui a energia tá dizendo que a gente não precisa entrar nessa seara. A gente não precisa escolher o emocional em detrimento do racional. A gente precisa saber o que a gente deseja, a gente precisa saber o que nos move, quais são as nossas paixões e conseguir organizar esse desejo de forma prática, né? Então ele não tá falando nem seja criativo e faça só o que você quer, largue tudo e vai seguir o seu desejo. Não, mas ele também não tá falando, olha, não adianta ficar imaginando demais, criando, idealizando, porque tem conta para pagar. Ele tá falando aqui que não, tá falando que tem como conciliar. A partir do momento que você saiba aquilo que você quer, que você faça essa escolha consciente, né, de seguir esse desejo, de colocar isso que você quer no mundo, se planeje, se organize, crie metas, né, e haja, né, realmente, né, não fica só na idealização. Aí você consegue conquistar aquilo que você quer. Foram as energias aí, então, da semana do dia 14 ao dia 20. Se você chegou ao final desse vídeo, curta o vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Deixa algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber nesses vídeos, né? Alguma coisa que você acha que seja importante acrescentar nesses vídeos. Eu tô aceitando opiniões aí. E se você sentir de compartilhar esse vídeo com alguém, compartilhe, que isso vai me ajudar bastante no engajamento do vídeo, tá bom? Até a próxima semana!